Olá! E se tudo que a gente pensa sobre envelhecer estiver, na verdade, de cabeça para baixo? E se a perda de energia não for só um sintoma da idade, mas a causa real do envelhecimento? Hoje, a gente vai mergulhar numa análise fascinante baseada na obra do Dr. Frank Schallenberger, que propõe exatamente isso. Vamos lá? Sabe aquela frase que muita gente já ouviu? A pessoa se sente cansada, com dores, uma queda clara na vitalidade, mas todos os exames de rotina estão normais. E aí vem o diagnóstico. Olha, para sua idade você está perfeitamente saudável. Foi exatamente isso que aconteceu com o Harry, um paciente cuja história é contada no livro que a gente está explorando. Aos 78 anos, ele se sentia esgotado, mas foi dispensado pelo médico com essa frase. Isso deixou ele para baixo, claro, mas também foi o que o motivou a procurar uma resposta diferente. Essa frustração toda é o ponto de partida para a principal crítica que o autor faz à abordagem da medicina convencional para as condições crônicas. Para explicar essa crítica, o autor usa uma analogia bem interessante. Ele diz que a medicina moderna muitas vezes parece um mecânico tentando consertar um carro usando peças de avião. O projeto original do nosso corpo, como a gente vê aqui à esquerda, funciona com as peças dele, vitaminas, minerais, aminoácidos. Mas a abordagem convencional, à direita, muitas vezes recorre a peças estranhas, como medicamentos patenteados. A questão que fica no ar é, será que faz sentido tentar consertar um sistema com peças que não fazem parte do seu design original? Então, se essa é a crítica, qual seria a alternativa? Bom, o autor propõe uma nova métrica, um jeito novo de medir a saúde e a juventude. Ele chama isso de quociente de energia, ou que, basicamente, é uma medida da eficiência com que o nosso corpo consegue produzir energia a partir do oxigênio que a gente respira. De acordo com essa teoria, um Q alto significa que a pessoa é biologicamente mais jovem e saudável. Não importa a idade que está no documento de identidade. Ou seja, é uma medida de função e não de tempo. E aqui vem a grande virada, o ponto crucial de tudo. O senso comum diz que o envelhecimento causa baixa energia, certo? A teoria que a gente está explorando hoje inverte completamente essa lógica. Ela diz que é a baixa produção de energia que causa o declínio funcional que a gente chama de envelhecimento. E as implicações disso são enormes. O autor menciona um estudo com animais, em que aqueles com a produção de energia mais eficiente viveram, olha só, 46% a mais. Esse número mostra a ligação direta que a teoria propõe entre a eficiência energética das nossas células e a nossa longevidade. Ok, se produzir energia é tão vital assim, por que essa capacidade diminui? Vamos dar uma olhada em como a teoria Maroyan explica isso. A teoria bota o foco nas mitocôndrias, que são como pequenas usinas de energia dentro das nossas células. Vários fatores podem atrapalhar o trabalho delas. Por exemplo, a falta de atividade física, porque o corpo só produz a energia que ele acha que precisa. Desequilíbrios hormonais também, que são meio que os maestros da nossa produção de energia. O esgotamento das glândulas adrenais por causa do estresse crônico, o consumo de gorduras ruins, como as trans, que danificam as membranas das mitocôndrias, e, claro, o próprio decaimento natural delas, que pode ser acelerado ou retardado dependendo dos nossos hábitos. Mas a parte mais otimista dessa teoria é que esse processo todo não é uma sentença final. Pelo contrário, é visto como algo que pode ser medido e, o mais importante, melhorado. E isso não é só uma teoria abstrata, não. O autor descreve um método que ele chama de teste de bioenergia, que mede com precisão o QI de uma pessoa, geralmente analisando o consumo de oxigênio e a produção de gás carbônico. Para a gente ter uma ideia do impacto disso na prática, vamos olhar duas histórias de pacientes que são mencionadas no livro. Lembram do Harry, aquele senhor de 78 anos? Então, 4 anos depois, aos 82, após um programa focado em melhorar sua produção de energia, a história dele mudou da água para o vinho. Ele deixou de ser saudável para a idade, mas exausto e com dores, e passou a ter a produção de energia de alguém 30 anos mais jovem. Ele começou a se exercitar todo dia e a viver com muito mais vitalidade. E tem também a história da Caroline. Com 46 anos, ela estava com depressão, fadiga, ganhando peso. O teste de energia dela mostrou uma função equivalente à de uma pessoa de 92 anos. Imagina o choque. Mas depois de um programa para corrigir as causas, a produção de energia dela voltou a ser compatível com a idade, ela perdeu o peso e conseguiu voltar a trabalhar normalmente. Essas duas histórias ilustram bem a ideia central desta nossa análise. Uma mudança completa de perspectiva sobre o que realmente significa envelhecer. Então, só para reforçar o ponto principal desta teoria, não é o envelhecimento que nos deixa com pouca energia. É a nossa capacidade diminuída de produzir energia que nos faz envelhecer.
Parece uma pequena mudança na ordem das palavras, né? Mas é uma mudança gigantesca na forma de pensar sobre a nossa saúde. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a eficiência energética de uma pessoa determina sua idade biológica, qual seria a idade real de cada um? A análise de hoje nos convida a pensar menos nos anos que já passaram e muito mais na energia que o nosso corpo consegue produzir.